Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi um momento único, um momento feliz, muito importante na minha vida. Talvez o mais importante depois do meu nascimento. É algo que eu tinha desejado tanto que por um segundo cheguei a pensar que fosse só um sonho. Estávamos naquele restaurante com o objetivo de comemorar meu noivado com a Janaína. Minha família, a família dela, os funcionários do mercado, as famílias dos funcionários também. Olha, eu fiz questão de chamar todo mundo, pelo menos o pessoal ali do mercado, né? Todo mundo que era próximo e até quem não era. Eu era o proprietário do mercado e conheci a Janaína quando ela começou a trabalhar ali com a gente. Olha, eu juro, não lhe dei um emprego por segundas intenções, porque tenha ficado com algum interesse em relação a ela. O meu interesse por ela foi nascendo com o tempo, não foi uma coisa assim, instantânea. À medida que fui convivendo com essa mulher ali no mercado. Claro que achei bonita desde o primeiro instante. Mas juro, o interesse só pintou mesmo, bem depois. Se bem que eu digo interesse, mas não era um simples interesse. A verdade é que, aos poucos, essa menina despertou foi paixão em mim. E com o tempo, sem conseguir tirar a menina do pensamento, resolvi que devia ir à luta, né? Ver se conseguia conquistá-la, mesmo ela sendo funcionária ali do mercado. Claro que não cheguei com tudo, né? Até para não assustá-la. Fui me aproximando assim devagar, sempre tentando fazer uma coisa e outra, assim, para que ela percebesse que eu estava sentindo algo por ela, mas tudo assim, muito sutil. No fundo, eu acho que também tinha um pouco de medo de tentar alguma coisa. E de repente, ela não estar interessada, né? E depois, imagine, convivi ali no mercado, depois de, sei lá, tentar me aproximar e levar um fora, ia ficar muito ruim, né? Por isso é que eu tinha cuidado. Eu ainda corri o risco de ela entender tudo errado. Pensar que eu estivesse assediando. Tem mulher que até denuncia o patrão por isso, né? E o pior é que a situação ali era essa. Eu era o patrão e ela era funcionária. Situação delicada. O fato é que eu estava apaixonado, mas pelo contexto todo tinha medo de chegar com tudo, falar abertamente do que estava sentindo. Só que tem coisas que não adianta a gente ficar adiando, postergando, escondendo, disfarçando. Mas não passe despercebido por quem está ao nosso redor. E eu digo isso porque logo começou um zum ali no mercado. Não sei quem começou a fazer fofoca, a dizer que eu estava de olho na minha funcionária. E foi bem nesse período que eu também comecei a notar que ela passou a se comportar de um jeito diferente em relação a mim. Eu só soube que andavam comentando de mim depois. Até porque ninguém falava isso na minha cara, né? Antes, ela sempre ficava ali na dela, até um pouco tímida, recatada. Mas depois, com aquela conversa passando ali de ouvido em ouvido, eu senti que ela começou a me dar mais abertura, a conversar mais comigo sobre coisas assim mais da vida pessoal. Não que isso fosse ruim, pelo contrário, até me ajudou. Um dia, já achando que já tinha passado muito tempo e não querendo mais ficar tão perto dela sem poder fazer nada, perguntei se ela não queria jantar comigo. Para minha felicidade, ela topou no ato, sabe? Nem ficou indecisa, hesitante, não. Topou assim, no bate-pronto.
Não precisou nem pensar. Você aceita? Aceito. Foi bem assim que aconteceu. Imagine a minha euforia, né? Foi nessa noite que aconteceu entre nós tudo aquilo que eu tanto queria. No jantar, achando que era a hora, me declarei. Não pensei mais nada. Nem no ridículo que talvez fosse passar, nem na possibilidade de ela dizer que não queria nada comigo. Até porque, se tinha aceitado aquele jantar assim, sem nem pensar direito, era porque, enfim, não era de todo ruim a minha aproximação. Olha, eu senti que ela estava na mesma vibe que eu. A gente percebe, né? Quando a outra pessoa está querendo também. E foi então que ela me disse que o pessoal do mercado já andava comentando que eu a tratava de um jeito completamente diferente dos outros funcionários. E ainda acrescentou. Mas quer saber, antes mesmo disso, eu já tinha notado o jeito como você me olhava. Posso ser sincera? Já fazia um tempão que eu esperava um convite teu. Acho que também estou gostando de você. Olha, eu escutei aquelas palavras e sabe quando vem logo na tua cabeça aquele pensamento? Meu Deus, melhor que encomenda. Eu ali cheio de dedos para me aproximar, para convidá-la para sair. E ela acaba me dizendo que também estava gostando de mim. Bom, melhor que isso? Impossível. Tanto que eu fiquei assim, surpreso. Não brinca comigo, hein? Você tá falando sério? Claro que tô. Imagina se eu ia brincar com isso. Logo a gente trocou um beijo e foi, sem dúvida nenhuma, a noite mais especial da minha vida. Depois do jantar, fomos até um outro lugar, assim, um pouco mais reservado. E ali mesmo aconteceu a nossa primeira noite de amor. Foi tudo assim, no mesmo dia. Tudo muito melhor do que eu imaginava. Eu botando tanta dificuldade, sabe? E foi tão mais fácil. E se havia alguma dúvida de que eu estava perdidão de paixão por ela, não havia mais, viu? Depois que tudo aconteceu ali naquela cama de motel, deu pra ver, pra perceber que eu estava realmente apaixonadão. Eu então lhe propus, sabe quando você está apaixonado, assim? Eu fui logo falando, assim, pelos cotovelos e lhe propondo um relacionamento sério, um namoro. Ela aceitou. Era solteira, também não devia satisfação para ninguém, assim como eu, de modo que, mesmo existindo aquele vínculo ali de emprego entre a gente, eu, o patrão, e ela, uma funcionária, começamos a namorar a partir daquele dia e assumimos para todo mundo que estávamos juntos. Esconder para quê? Não precisava. Ninguém falou nada quando eu reuni o pessoal antes de abrir o mercado para comunicar que estávamos namorando. Mas, de todo modo, notei que todo mundo se entreolhou, assim, sabe? Como se já estivessem esperando por aquilo, né? Eles deviam esperar mesmo, já que andavam comentando, né? Enfim. Os mesmos medos que eu tinha, o meu pessoal também tinha. Tanto que eu recebi muita crítica da minha família. Todo mundo falou aquilo. Inclusive, a minha mãe. Quero que você seja muito feliz, meu filho, mas toma cuidado. Se envolver com funcionária pode não ser uma coisa muito legal. Dá problema. Só que eu estava tão apaixonado que fechei os olhos para tudo. Só o que me importava era estar com a minha amada. E as coisas entre nós foram caminhando assim, num ritmo tão acelerado. Fiquei tanto tempo esperando por aquela chance, né, de ter alguma coisa com ela, um namoro, desejando uma aproximação em segredo, que por mais que fosse uma afobação minha,
uma decisão precipitada. Antes de completarmos 2 meses de namoro, durante um jantar, eu falei: olha, Janaína, eu sei que faz pouco tempo que a gente tá junto, mas é que eu tô gostando tanto de você que eu não queria ficar perdendo tempo. Eu queria te fazer um pedido. Eu vi que ela ficou assim com um semblante transformado, ficou séria. Parecia preocupada com o que eu ia dizer. Ou ansiosa, não sei. Mesmo assim eu falei, antes que a coragem fosse embora: você aceita se casar comigo? Casar com você, Cleves, mas assim do nada? Calma, meu bem, também não quero atropelar os acontecimentos. Se você aceitar, primeiro a gente fica noivo, faz tudo de acordo, né? Depois a gente acerta os detalhes, a data. Eu te amo. Quero você pra mim pra sempre. Não quero perder tempo, sacou, de namoro. Você entende? A reação dela não foi aquela que eu esperava. Não foi. Estaria mentindo se dissesse que foi. Não foi. Pensei que ela ia se abrir num sorriso, sabe? Me abraçar, me beijar, dizer que... Mas não. Ela recebeu de uma forma assim, tão reticente, séria. Nem sorriu. Eu então me senti inseguro. Porque em vez de dar uma resposta, aquela que eu esperava, ou parecida pelo menos, ela ficou me olhando, como se estivesse em dúvida. Olha, aqueles segundos duraram uma eternidade para mim. Foi uma tortura. Até que, diante do seu silêncio, tirei aquele porta-joias do bolso e lhe mostrei. E aí, amor, você aceita ser minha noiva? Nessa hora, ela felizmente sorriu. Sorriu, olhando para mim. Eu tinha comprado um anel solitário com uma pedra de brilhante assim, bem linda. E para minha alegria, ela finalmente reagiu de um modo melhor. E falou aquilo: claro que eu aceito, amor. Mas não quero que seja assim. Eu quero que você peça a minha mão, mas num jantar, com as nossas famílias reunidas. Você faria isso por mim? Imagine se não. Claro que sim. Na verdade, eu faço do jeito que você quiser, no dia e no lugar que você escolher. Coloquei o anel no seu dedo. Ela não parava de olhar. Olhava, sorria, me beijava. Meu Deus, como eu estava apaixonado. Em pensamento, eu mesmo, sabe, me chamava a atenção. Cara, pare de pancar o bobalhão. Meu Deus, parece um guri de 11 anos. Mulher vai enjoar desse jeito. É que eu estava muito feliz. Eu estava feliz demais de essa mulher ter atravessado o meu caminho. A minha vida antes era trabalhar. Eu vivia para aquele mercado. Abria de domingo a domingo. Não tinha vida social, por exemplo. Não saía. Mas só me dei conta de que vivia uma vidinha assim muito sem graça depois que a conheci e me encantei. Principalmente depois que começamos a ficar juntos. Prometi que organizaria um jantar e pediria sua mão aos seus pais. E que também iria providenciar as alianças de noivado. De todo modo, ela ainda pediu para eu esperar um pouco, até para dar tempo, né? Para o nosso relacionamento amadurecer. Porque tudo era tão recente. Mas eu realmente não queria ficar perdendo tempo com o namoro. Sabia o que queria para minha vida. O máximo que eu consegui esperar foi 1 mês. Repito, eu estava muito apaixonado. Essa mulher tinha virado a minha cabeça de um jeito que eu queria logo resolver a nossa situação o quanto antes. Tivemos de adiar o jantar de noivado na primeira vez que marcamos. Ela passou mal. Chegou a ficar de observação no postinho. Depois remarcamos
E no tão sonhado dia, lá estávamos nós naquele restaurante, reunidos para comemorar o nosso noivado. Eu já conhecia seus pais, claro. Ela também já conhecia minha família. E foi uma noite linda. Fiz o pedido, trocamos alianças. Repito, além das nossas famílias, eu fiz questão de que todos os colaboradores ali do mercado estivessem presentes, com suas famílias, inclusive. Até porque depois do noivado, eu iria dar um cargo de confiança para Janaína ali no mercado e queria a compreensão e a colaboração de todo mundo. Eu já tinha, inclusive, conversado com ela. Falei que depois daquela comemoração, queria que ela me ajudasse a tocar as questões relacionadas ao mercado. Seria um cargo de confiança, digamos assim. E ela também estava muito ansiosa, com medo de não estar à altura. Enfim, depois do brinde, depois de ficarmos noivos, foi servido o jantar. E foi enquanto a gente jantava que, do nada, um homem que eu nunca tinha visto na minha vida se aproximou da nossa mesa e ficou nos encarando. Ele olhava para mim direto e depois olhava para minha noiva. E o pior é que não era um olhar normal. Era um olhar de, sei lá, de ódio. Até os olhos do cara estavam assim meio vermelhos, parecia que, sei lá, fiquei ali me perguntando em pensamento, que é esse cara? O que ele está querendo? Lembro que me virei para Janaína e vi que ela estava de olho arregalado, até meio pálida, como se estivesse com medo ou assustada. Quem é esse cara, Janaína? Você conhece? Antes que ela respondesse, minha futura sogra, que estava ali do lado, nossas famílias reunidas, a minha e a dela. Minha sogra olhou assim para a filha, minha noiva, sabe, e sei lá, eu senti que alguma coisa bem esquisita estava acontecendo. Tanto que ela perguntou, o que você está fazendo aqui, Henrique? Foi aí que eu me dei conta de que, embora eu não soubesse quem ele era, o cara era um conhecido da família da minha noiva. Tanto que minha futura sogra o chamou pelo nome. No entanto, em vez de responder, ele se voltou assim para Janaína e apontou o dedo para ela. Deu para perceber que ele estava alterado. Parecia que tinha bebido. E o que ele falou, quando olhou para ela, quase provocou um ataque no coração. Olha, a minha ficha custou para cair. Mas custou muito. Semanas. Por que que você abortou nosso filho, hein, Janaína? Eu fiquei olhando para aquele cara. E aquela frase se repetindo na minha cabeça. E eu me perguntando, será que eu ouvi bem? Será que eu ouvi? E ele continuou. Não adianta mais você mentir para mim, viu? Viu? Mentira é que você perdeu. Eu sei que você tirou. Senti aquele frio na espinha. Ele parecia transtornado. Tanto que começou a chorar a certa altura. E todo mundo ali em volta olhando. Todo mundo sem entender nada. Quer dizer, eu olhando para ele, como assim, meu Deus? Que história é essa? Só que antes que eu fizesse qualquer pergunta, ele ainda acrescentou, você não vale nada, sabia? Eu até entendi você ter me largado
Só porque esse cara aí é montar na grana. Por dinheiro, né? Por dinheiro. Mas se não podia matar os nossos filhos, viu? Se não podia matar os nossos filhos. Não podia. Aquele restaurante virou um caos. Não foi só o pessoal que estava ali comemorando o nosso noivado, mas praticamente todos no restaurante, inclusive os funcionários. Eu então me voltei assim para a Janaína e pela primeira vez consegui soltar um som. O que é isso, Janaína? O que esse cara tá falando? Ela pálida, trêmula, visivelmente apavorada, só levantou da cadeira e saiu correndo em direção ao toalete. Sua mãe foi atrás. E eu fiquei ali atarantado, sem entender nada. Quer dizer, entender eu até estava entendendo, mas é o tipo de coisa que a gente não consegue assimilar de uma hora para outra. Tava mais do que na cara que o sujeito tinha tido um namoro, sei lá o quê, com a minha noiva. E que ela tinha engravidado. E que ela tinha mentido para ele que tinha perdido o filho. Que, na verdade, ele tinha descoberto, ou presumido, sei lá, que ela tinha tirado por conta própria. Repito, ele estava transtornado. Dava para ver que tinha bebido e muito. Também levantei da cadeira, só que em vez de ir atrás da minha noiva, eu fui para cima dele. O confrontei. E olha, quase deu briga. Porque ele também, embora bêbado, veio para cima de mim querendo me peitar. E chamando de nome feio, ofendendo. Olha, foi o caos. Foi um escândalo. O restaurante todo assistindo aquele espetáculo dantesco. Para se ter uma ideia, teve gente que até filmar com o celular filmou. Alguns, inclusive, rindo, se divertindo com a situação. Né? Sempre tem um otário ali se divertindo com a desgraça dos outros. E a verdade é que se não tivessem tirado aquele cara lá para fora, a gente teria brigado mesmo, a soco. Minha noiva, no entanto, não quis mais sair daquele banheiro por nada no mundo. Claro, devia estar morrendo de vergonha, né? Até porque, se aquilo fosse mesmo verdade, tinha muita coisa que ela não tinha me contado. Nem mesmo eu, tendo ido lá pedir que ela saísse, nem mesmo assim ela saiu. Falei para ele que o idiota já tinha sido posto para fora, mas mesmo assim ela não quis sair. E o que era para ter sido uma noite de festa, foi uma noite de constrangimento, vergonha. A família dela também ficou abalada. Dava para ver o constrangimento estampado na cara de todo mundo. Ela nem quis que eu a levasse para casa. Pensa na noite de cão que eu passei. Fiquei tão confuso e tão perturbado, pensando em tudo aquele, sabe, a história que aquele sujeito tinha contado. Aquela coisa do aborto. Eu não tinha certeza absoluta se era exatamente aquilo que eu estava pensando. Devia ser uma coisa parecida, mas certeza mesmo. No dia seguinte, mal amanheceu, eu já estava lá na casa dela. Ela, no entanto, não queria falar comigo. Pediu para a mãe me mandar embora. Eu escutei a sua voz, dali mesmo da porta, mas eu não arredei o pé. Não iria embora sem que ela me explicasse, sem que ela se justificasse. Entrei na marra. Ela estava encolhida na cama, no quarto. E eu pedi com todo o jeito do mundo. Vamos conversar, amor. Você precisa me explicar o que foi aquilo ontem. Eu preciso saber o que está acontecendo. Eu não quero conversar, Cleves. Por favor, vá embora. Juro. Eu não estava bravo com ela. Só queria mesmo entender. Mas, diante da minha insistência, pro meu espanto, ela levantou da cama,
abriu o armário e de lá pegou uma caixinha de dentro de uma gaveta. Toma, pega esse anel e essa aliança e vai embora, tá? Por favor, eu não quero mais nada com você. Mas como assim, Janaína? Não, para aí. Vamos conversar. Por favor, vá embora. Só naquela hora que eu vi que ela não estava usando a aliança. E dentro da caixinha estavam o anel de brilhantes e a aliança que eu tinha comprado para colocar no seu dedo na noite anterior. A noite do pseudo noivado, né? Quando aconteceu aquele fiasco. Ela simplesmente terminou tudo comigo assim, sem mais nem mesmo, de uma hora para outra, sem me dar explicação nenhuma. A única coisa que ela disse é que tinha sido um erro, uma precipitação, e que não queria mais ser minha noiva, nem se casar comigo. Chegou a dizer que não queria nem mais me ver. Ela mal me olhava nos olhos. E no fim, para não tornar as coisas ainda piores, até porque ela e a mãe ficaram insistindo que eu saísse, acabei deixando aquela casa com o meu coração em pedaços. Depois eu soube de mais detalhes, na verdade. Ela era namorada daquele cara, ou seja, chegou a ficar comigo, mesmo ainda estando com ele. Terminou com ele só depois que eu a pedi em casamento, quando lhe dei aquele anel. Só que, pelo que eu entendi, ela já estava esperando um filho do cara. E para não perder a chance que tinha comigo, acabou abortando a criança e mentindo para ele que tinha perdido de modo natural. Por isso ele apareceu transtornado lá no restaurante, bêbado. Alguém deve ter contado a verdade para ele. Apesar de tudo, apaixonado do jeito que estava, fiz de tudo para me reconciliar com ela. Ela que não quis. Tanto que chegou a sair do mercado também, para cortar relações comigo de vez. Até hoje eu não entendi direito. Não entendo por que ela fez isso. Porque é tudo tão confuso. Será que achou que teria alguma vantagem comigo, pelo fato de eu ser o dono do mercado? Bom, até o cara, né, aquele dia lá, a acusou disso. Chegou a dizer que ela tinha ficado comigo para se dar bem. Tá certo, mas por que agora ela não quer mais nada comigo? Por que agora, depois daquele escândalo, ela que teria uma função até mais importante agora aqui no mercado, por que ela não quis, jogou tudo pro alto? Se o que ela queria era se dar bem, como disse o cara. Não sei, é tudo tão confuso, eu até agora não consegui entender direito. Bom, parece que, apesar de eu tê-la amado de verdade, de um modo ou de outro, ela só brincou de amar. Só fingiu que me queria. Podia até nem ser a sua intenção. Mas ela acabou arrebentando com a vida de todo mundo. Talvez seja exagero dizer todo mundo, mas arrebentou pelo menos a vida de dois caras. A minha e a daquele pobre diabo. Sabe o que somos? Nós dois? Dois bobalhões. Dois sofredores. Dois pobres coitados. E nada mais.